bem-vindos ao painel mais desafiador do seminário. Esse sim, porque é depois do almoço, então, para a gente ter a atenção de todos, é um desafio. Meu nome é Ana Caetano, eu sou a moderadora do painel que trata de comércio exterior e reindustrialização e o que isso significa na prática. Os palestrantes do painel de hoje é o Pedro Henrique Guerra, chefe de gabinete da Vice-Presidência da República, Fabrício Panzini, diretor de Política Pública e Relações Governamentais na Anshan Brasil, especialista em comércio internacional, e a Daniela Rates Manique, presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQIM, e presidente global Business Coaches e CEO América Latina da Rodia Solvay Group. Muito bem. Em julho desse ano, o governo federal reativou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, com o objetivo de construir uma nova política industrial e também uma revitalização da indústria brasileira. São vários os desafios dessa nova política industrial e elas passam pela transformação digital até a descarbonização da indústria. No contexto do comércio exterior, existe uma necessidade, é identificada uma necessidade de maior competitividade da indústria brasileira e também de uma maior participação no mercado internacional. Para atingir esses objetivos, é necessário discutir questões relevantes, como câmbio, financiamento à exportação, negociações de acordos comerciais, facilitação de comércio, eliminação de barreiras, comércio ilegal e o fortalecimento de uso de instrumentos de defesa comercial. Bom, diante disso, convidamos os palestrantes a compartilharem suas perspectivas, tanto do governo quanto da indústria, sobre as questões de comércio exterior mais relevantes para essa nova política. Obrigada. Passo a palavra, então, para o Pedro. Alô? Essa está funcionando. Alô? Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer a doutora Ana pelo gentil convite de vir ao IBRAC, o doutor Renê, o doutor Bruno, Rabi, meu professor da FGV, a Marcela, que foi quem fez a gentil ponte com o IBRAC, e os demais participantes também desses escritórios que eu já ouço falar há muitos anos e tenho profunda admiração. É uma oportunidade muito interessante estar aqui, porque a gente mergulha no governo e não tem assim grandes momentos para colocar as coisas em perspectiva, né? Sistematizar melhor aquilo que a gente faz, né? Então, esse esforço dá um trabalho danado. Eu não fiz apresentação, falei para a Ana que eu ia tentar fazer alguma coisa mais livre, mas, no fundo, eu queria contar um pouco como é que foi o processo, como é que foi a evolução, rapidamente, sem aborrecer todo mundo, nesses 6 meses de estruturação do Ministério, que é, no fundo, quem tem essa missão, né, que é esse locus, né, privilegiado para tentar fazer interlocução com o setor produtivo, e em que pé que nós estamos hoje, né? Bom, na transição de governo, nós tivemos um certo diagnóstico, né, de industrialização precoce e necessidade de adoção de uma série de medidas, né, partindo da premissa de que o MEDIC seria recriado, né? O MEDIC vem do Ministério da Economia, que havia fundido uma série de ministérios, né? E havia uma percepção do setor produtivo, e digamos, essa é a vertente mais política das dificuldades encontradas, de encontrar um canal de interlocução mais eficiente com o governo federal. Então, a própria criação do MEDIC parte dessa premissa. Criado o MEDIC, nós fizemos um grande esforço para, num curto período de tempo, estruturarmos os colegiados, que não foram objeto das discussões na transição de governo, mas que são colegiados estratégicos para se pensar uma política industrial casada com a política comercial, né, para que não ficassem assim políticas mudas, né, surdas, cada uma indo para um lado, né.
Então, nós reativamos a Camex, criamos o Conselho de Fertilizantes, criamos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, criamos o Conselho das Zonas de Processamento e Exportação e, mais recentemente, criamos um Comitê de Investimentos de Impacto. Então, esse, digamos, foi o momento de estruturação, partindo da premissa de que nós temos um novo contexto, no mundo e no Brasil. Né? No mundo, uma percepção de que a política industrial está se generalizando como prática, né? O Danny Roderick tem escrito muito sobre isso, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e inclusive ontem a Deirdre McCloskey escreveu um artigo interessante no Valor, falando, eu acho curioso que a gente chama de Inflation Reduction Act uma política industrial, né? Ela até fez essa provocação. E isso está acontecendo de forma generalizada. O ponto é, nós temos um bolso que não é fundo como o dos países ricos. Então, como lidar com isso? Eu acho que a percepção, então, e essa tem sido um pouco a diretriz do Dr. Geraldo, como ministro e vice-presidente, é tentar fazer algo equilibrado. Né? Uma política industrial, sim, ativa, sim, mais estratégica, pensando em setores que agreguem competitividade, agreguem produtividade à nossa economia e de forma casada com uma agenda microeconômica e macroeconômica mais amplas. Né? Macroeconômica no sentido de abertura comercial, de celebração de acordos, e microeconômica de aprimoramento regulatório, de identificação de gargalos, né, setoriais e por aí vai. O que a gente adotou de medida concretamente? Nós estabelecemos no CNDI um conjunto de missões, né? Nós buscamos não mais tratar em termos de setor, não mais em termos de empresas, né, de campeãs nacionais, digamos assim, mas em termos de missões. Missões que organizam as ações do Estado e que vão basicamente em 3 linhas, né? Crédito, tributação e regulação. Acho que esse é uma espécie de tripé pelo qual a gente organiza as medidas industrializantes. Né? Crédito, nós temos, por exemplo, a discussão sobre a adoção de taxa de referência, né, TR, para investimentos em inovação no âmbito do BNDES. Né? Então, tem uma perspectiva de ter uma aprovação de 20 bilhões para projetos na área de inovação. Claro que o diabo mora nos detalhes, então, o que é inovação? Né? Então, esses detalhamentos precisam ser muito bem pensados, né, para não se desperdiçar recursos. Numa outra frente, temos tributação, e aí acho que já começo a entrar um pouco na seara da Marcela, né, porque a Camex tem sim um papel importante, né, como locus em que são definidas as tarifas, mas também outros mecanismos, como é o caso da depreciação acelerada, que nós estamos discutindo agora. Né? Então, se discute com a Fazenda, nesse momento, a destinação de 3 a 17 bilhões de reais para a renovação do nosso parque tecnológico, né? Partindo da premissa que as nossas máquinas, né, o nosso capital fixo está muito envelhecido e que isso é absolutamente essencial para haver ganhos de competitividade. E nós temos a depreciação acelerada, né, que é um desses termos horrorosos do direito e das finanças aí, né, é basicamente o encurtamento da depreciação das máquinas e equipamentos para incentivar os empresários industriais a adquirirem máquinas. Né? Então, quando ele lança lá no imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, a depreciação desses bens de capital, ele tem um incentivo indireto, né? É um subsídio, não deixa de ser um subsídio. Então, essa é uma das outras vertentes. E o terceiro ponto é na regulação, e aí nós entramos num campo bem amplo, que eu acho que vai desde enfrentamento do custo Brasil, que a nossa secretária Andréa está bem debruçada, questões bem pontuais, né, de metrologia, normalização, até uma regulação mais ampla de mercado de crédito de carbono, e agora nós estamos discutindo, inclusive, regulação do mercado de certificados de biodiversidade, né, que é uma nova fronteira aí que logo deve surgir.
Então, eu acho que essas são as linhas gerais. A gente poderia deixar os outros pontos para conversa, enfim, enfim, depois, se vocês acharem melhor, ou se preferirem, a gente pode continuar. O que vocês acham? Então, só mais um detalhe. A gente, desde o começo, buscou casar as políticas, né? É claro que isso enfrenta dificuldades, claro que existem pressões setoriais, né, de um lado e de outro, mas política comercial e política industrial caminhando juntas. Como que isso se traduz na prática, né? Nós temos, por exemplo, a Marcela acompanha todo o drama, né, a discussão sobre ex-tarifários, né? Como que nós vamos lidar com essa questão? Nós vamos rever tudo? Nós não vamos rever nada? Nós vamos rever uma parte só? Essas são decisões estratégicas, né, e que influem decisivamente a nossa política industrial. Nós temos uma outra questão que também tem aparecido com força, que é a questão da nossa estruturação de cadeias de valor, né, que ainda acho que está num plano muito conceitual, ainda não entrou numa agenda de negociação propriamente dita, mas que é absolutamente fundamental para a gente pensar em aprofundamento da nossa integração. Então, isso tudo para dizer e tentar fazer esse esforço de responder a pergunta, né? O que é, então, isso, né, que tem se chamado de neoindustrialização? Eu acho que, no fundo, nós estamos falando de uma política industrial que tem uma nova conjuntura, né, um novo mundo, um mundo muito diferente do que era 15 ou 20 anos atrás. Nós temos um novo Brasil, em que os atores são muito diferentes, né? Nós não temos as mesmas empresas, os mesmos grupos, né? Nós temos uma economia muito diferente da que tínhamos há 15 ou 20 anos atrás, e nós temos instrumentos diferentes para lidar com esses desafios, que se somam a um diagnóstico um pouco diferente também. Há 15 ou 20 anos atrás, acho que até aparecia, mas não com a força que existe hoje, a ideia de usar a nossa biodiversidade como um ativo industrial, uma vantagem comparativa para o Brasil, não aparecia de forma muito clara. A ideia de usar a produção de energia limpa como um ativo do Brasil para descarbonizar os seus processos produtivos e os seus produtos não aparecia com muita clareza. Então, e claro, há um aprendizado institucional que eu acho que aconteceu de 15 ou 20 anos para cá, no sentido de mudar a vocação dos principais players, né, que participam. Estou aqui me referindo basicamente ao BNDES, né, mas existem outros, mas acho que o BNDES é o exemplo mais óbvio disso, né? O banco não está focado nesse momento em se dedicar 100% nesse ou naquele setor, né, nessa ou naquela empresa. Não é essa mais a lógica que orienta as decisões de investimento do banco, né? Então, a própria estruturação de diretorias do BNDES reflete um pouco essa preocupação, o esforço para tentar, inclusive, fortalecer o nosso mercado de capitais, faz parte aí das agendas que o banco está tentando endereçar. E por fim, um tema que eu cheguei a comentar com a Ana e com o Rabi ali fora, é um tema muito lateral, mas que eu acho que tem um enorme potencial dentro dessa agenda de industrialização e de abertura do Brasil, que é das zonas de processamento de exportação. Esse é um instrumento que deu muito errado no Brasil, né? No final, nós temos só o porto do Pecém, né? A ZPE do Pecém, que funciona efetivamente, né? E eu tenho uma leitura de que deu muito errado porque a gente teve uma certa preguiça para poder estruturar as coisas como deveriam ser, né? Então, você tem basicamente um incentivo tributário, mas que, por si só, é absolutamente insuficiente para tornar essas EPS competitivas, né? Eu tive o interesse de dar uma olhada o que se fez em Taiwan, por exemplo, né? Então, se contava lá, olha, nos anos 60, a ZPE lá de, acho que era Taichung, tinha 5 mil funcionários. Nos anos 80, tinha mais 4 ou 5 ZPEs. Nos anos 90, não tinha mais ZPE nenhuma. Por quê? Porque Taiwan inteira virou uma ZPE, no sentido de
a ilha ficou tão competitiva, né, o catch-up foi tão intenso, né, o país se modernizou tanto, que perdeu até a lógica, né, perdeu o sentido. Aqui a gente tem uma situação muito diferente, né, mas como lidar com isso, trocar a roda do carro com ele andando, de certa forma. Né? Você tem uma discussão de reforma tributária em curso, você tem um programa de investimentos enorme, né, que é o PAC anunciado. Como casar essas coisas para tornar esse efetivamente um instrumento promissor para o Estado brasileiro, para a produção industrial, para a inserção competitiva do Brasil no mundo. Né? E o chamado power shoring vai exatamente nessa linha. Né? Essa é uma expressão que a CAF, a Corporação Andina de Fomento, tem usado para se referir à produção de energia nos arredores dessas zonas de processamento e exportação, justamente para descarbonizar processos e produtos. Então, lá na região do Pecém, por exemplo, a produção de energia eólica offshore, ela vai contribuir para a produção do aço, chamado aço verde, né, que vai ser exportado. Então, tudo tem que casar. Né? Então, acho que o grande esforço, né, para esse novo momento que nós vivemos é justamente articular as coisas, né? E de uma maneira mais prática. Né? Então, a gente vê muitas vezes uma certa rivalidade setorial de agro com indústria, de serviços com indústria, mas, novamente, eu acho que nós vivemos um contexto muito mais complexo. Né? Você pegar o iPhone, né? O iPhone é produto ou é serviço? Né? É as duas coisas. Né? Tem softwares, tem plataformas, tem uma série de aplicativos, né, que tornam o iPhone o que é, mas ele é produto também. Então, o debate é mais sofisticado, portanto, exige, eu acho que uma avaliação e um diagnóstico mais sofisticados, e na indústria a mesma coisa. Né? A gente vê que as indústrias que estão conseguindo se posicionar de forma mais competitiva, né? Nós temos feito aí um périplo pelas federações, pelos estados brasileiros, são aquelas ligadas à produção de energia limpa. Né? Então, biocombustível, biodiesel, né? São as que conseguem captar, são as que conseguem produzir com eficiência, são as que estão abrindo, inclusive, filiais pelo mundo. Né? Nós visitamos uma planta especificamente de biocombustíveis lá no Rio Grande do Sul, que hoje é a maior do Brasil, e está presente na Suíça, no Paraguai, nos Estados Unidos. Então, são os casos de sucesso que nós temos hoje no país. Isso significa que não há outros nichos? Eu acho que não, mas assim, nós precisamos ter um grande esforço, e aí eu acho que o CNDI vai ajudar muito nesse processo, né, para pensar quais são essas áreas. É na celulose, é para nossa celulose ocupar o espaço de certos produtos, né, substituir certos produtos nesse esforço de descarbonização, né, qual que é a agenda. Né? Então, essas 6 missões, elas não são um fim em si, né, mas eu acho que elas são formas de nós organizarmos a agenda industrializante do país, né, que basicamente lidam com transição energética, com o nosso complexo da saúde, com fertilizantes, indústria de defesa. Né? Temos aí também alguma discussão sobre indústria naval, né, que também dialoga um pouco com a indústria de defesa. Então, esse tem sido o esforço desses últimos meses. Nós vamos ter o lançamento previsto agora para o final desse mês, começo de setembro, de um Rota 2030 bem diferente do que foi pensado anteriormente, né, que vai focar muito mais em mobilidade, né, pensar em veículos coletivos, né, e renovação de frota. Vamos ter o lançamento de regimes, né, de auxílio a determinados setores, né, alguns regimes, né, que estão sendo estudados, e no final do ano a ideia é ter o lançamento de um plano indústria, né, ou um plano produção, que amarre essas coisas todas, sistematize e ajude a ter um pouco mais de previsibilidade. Como existe um plano safra, haver um plano indústria que não vai ser algo da magnitude de um plano safra, certamente, mas que vai tentar fazer uma espécie de resumo, né, e consolidação
de tudo aquilo que foi feito. Políticas que já estavam e que foram aprimoradas, a gente também não simplesmente extinguiu essas políticas, né, como é o caso pensando aqui no PADIS, por exemplo, para desenvolvimento de algumas tecnologias, né, semicondutores especialmente, mas aprimoramentos, novas políticas e políticas que acabaram sendo descontinuadas. Eu acho que esse é o resumo da ópera hoje no governo, e estou à disposição, Ana. Obrigado. Obrigada. Pedro. Eu vou passar agora para Daniela, que aí vai falar também um pouco do lado da indústria e da sua urgência. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui com vocês. Agradeço muito a Ana pela honra de ter recebido esse convite e poder falar um pouquinho da indústria química como presidente do Conselho da Biquim e da Rodia Solvay, que é um grupo que está há 103 anos aqui no país. Se a gente puder passar, Ana, eu vou passar só rapidamente só para dizer, o Grupo Solvay tem 160 anos no mundo, 103 anos aqui no Brasil. O Brasil é aproximadamente 10% de todos esses números, então um grupo de 13 bilhões de euros no mundo, aproximadamente 1,5 bilhão de reais no Brasil. Aqui nós temos 2.400 colaboradores em 7 sites aqui no país, basicamente no estado de São Paulo. Hoje, acho que o secretário Pedro falou muito bem da descarbonização. Então, o Grupo Solvay no mundo, ele tem a ambição de estar totalmente carbon neutral em 2050. Né? Tem algumas áreas de negócios que são um pouco mais demoradas para poder alcançar essa neutralidade. No nosso caso, aqui no Brasil, nós somos a referência do grupo em um site verde, em um site descarbonizado, e algumas partes do grupo vão chegar até 2040 na descarbonização. Na verdade, o nosso maior site no Brasil hoje, que é o site de Paulínia, que produz 1.200.000 toneladas de produtos químicos por ano, a gente espera já ser carbon neutral em 2030. Né? E até quem acompanhou, a gente lançou a semana passada algumas linhas de produtos inteiras já, do berço ao portão da fábrica, escopo 1, 2 e 3, totalmente carbonos neutros. Então, a gente já está bastante avisado. Aliás, hoje, no mundo, são poucos os nossos concorrentes que conseguiram lançar uma linha com o escopo 1, 2 e 3, do jeito que a gente está lançando para alguns produtos que são produzidos 100% no Brasil. A gente tem essa honra de poder... tá indo... Não passou? De poder estar chegando nesse ponto, depois a gente vai ter o próximo slide aqui, através de 2 iniciativas, principalmente. Uma, nós temos o maior projeto de destruição de gases de efeito estufa, de equivalentes de CO2, da América do Sul, dentro do nosso site de Paulínia. Tá? São 4,5 milhões de toneladas de CO2 sendo abatidas por ano. Né? Eu sempre que eu vou falar com o governo, inclusive eu conversei isso com o ministro Alckmin, eu falei, eu acho que a gente tem que ressaltar isso, é o maior projeto da América do Sul. Ele corresponde a 20% de todas as emissões do mercado químico nacional. Né? A Rodia hoje tem 20 milhões de créditos de CO2 auditados e disponíveis no site da ONU, comprovadamente já são advindos desse projeto. Então, é isso que, por exemplo, numa unidade, como eu falei, de mais de 1 milhão de toneladas por ano, a gente já tem 95% da neutralidade de carbono. Então, eu acho que é um exemplo, não só para a química brasileira, mas para a química mundial e para a indústria como um todo. Então, por isso que quando a gente fala, né, de taxação de fronteira, de entender o tráfico do carbono de carvão, etc., a gente tem que entender, porque a indústria brasileira ela tem, sim, uma força muito grande nesse sentido. Né? Quando a gente fala também de biodiversidade, aqui é só para mostrar um pouquinho, esse é o nosso site de Paulínia, tá? Só para vocês terem uma noção como a gente consegue ser um exemplo para o mundo. Eu não achei hoje em nenhum dos nossos concorrentes mundialmente algo assim. 15% da nossa área é industrial, 85% da área é uma fazenda. Essa fazenda começou com a Alcoquímica em 42, quando a Rodia comprou uma fazenda de café, transformou em etanol para fazer alcoquímica, a primeira alcoquímica do Brasil. Né? Parte do terreno daquela área ele foi doado a um cruzeiro para a construção da Replan.
tá? Mas mesmo assim a gente continua com 85% que hoje é fazenda de Mata Atlântica, tá? Todos os nossos desenvolvimentos eles estão na área de sustentável, e se puder andar mais um pouquinho então para frente para a gente poder mostrar para vocês os dois projetos. Será que está funcionando? É isso. Esse é o projeto que eu tinha comentado anterior com vocês, de CO2, e aqui é outro orgulho que a gente tem quando fala de biodiversidade. Nós fomos a única empresa química e têxtil do mundo a receber o certificado ouro da WHC, Wildlife Habitat Council, desculpa, pelo nosso projeto de biodiversidade na fábrica de Paulínia. Então, esses 85% que eu comentei com vocês, eles estão sendo totalmente reflorestados em Mata Atlântica. Nós temos biólogos trabalhando, o último inventário hoje é que nós temos 253 espécies já identificadas na nossa área de fazenda e de Mata Atlântica, 8 espécies, inclusive, em risco de extinção. Né, as nossas câmeras já localizaram tamanduá-bandeira, lobo-guará, a vizinhança chama das onças da ródea. As onças não são da ródea, tá, pessoal? Elas são atraídas pelas capivaras, que vêm pela grande quantidade de rios, de peixes que a gente tem nos 2 rios que cortam a fábrica, porque nós construímos uma escada para Piracema, e isso está fazendo com que os peixes se reproduzam mais e tragam um parque de alimentação que está sendo integrado. Tá? Então, eu acho que não tem no mundo uma fábrica que nem a nossa que tem esse título da WHC, que está indo para recertificação agora. Então, eu acho que é esse tipo de indústria que a gente está pedindo, que é uma indústria de ponta, é uma indústria que está sendo referência no mundo e que a gente não pode deixar morrer. Né? O ano passado, a Ródia ganhou a empresa do ano pela revista Época, com base nos nossos resultados financeiros e sustentáveis, de inovação. E aqui eu entro um pouquinho mais, né, falando da indústria química. A gente sempre fala, a indústria química ela é a mãe das indústrias. Não tem nenhuma, mesmo quando a gente fala, por exemplo, agronegócio, né, falar, mas tem a indústria, mas quando a gente fala de agro, a gente precisa, né, de toda a estrutura da indústria química para você estar podendo tratar de aceleração de sementes, para você poder estar tratando de defensivos agrícolas, para você estar tratando de melhorias de solo, de conseguir uma produtividade imensa na mesma área que você tinha anteriormente. Aqui, isso é a química verde ajudando a agricultura. Né? Acho que hoje os clientes dos clientes da Biquim, dos associados da Biquim, são todas as indústrias. A gente tem construção, a gente tem moda, a gente tem sapatos, a gente tem mobiliário, a gente tem indústria agro, indústria farma. Então, ela está na base de qualquer industrialização. No Brasil, nós somos o 6º no mundo. Né? Se puder só voltar, por favor, Ana. 11% do PIB industrial, né? E um ponto da indústria química, a gente gera 2 milhões de empregos diretos e indiretos e com um salário muito superior ao salário médio da indústria. Né? Porque hoje um operador, principalmente dos associados da Biquim, você está falando de pessoas de operadores que trabalham com painéis de controle, com comando avançado, com análise em linha, onde a gente tem que treinar toda uma parte de IT para já trabalhar com indústria 4.0, a gente tem que treinar com idiomas. Então, a hora que você tem um operário que vem de um curso técnico, ele entra na indústria química, no caso da ROD, um operador nosso não vai para o campo antes de 2 anos de um profundo treinamento, porque a gente está mexendo com um produto perigoso, que, se bem manuseado, não tem risco, mas que demanda um treinamento intenso. Então, isso traz uma mão de obra com um salário bastante elevado. Mas que está tendo um ataque imenso. Né? Então, a gente vê aqui o aumento da balança comercial dos produtos químicos, uma agressão fortíssima de produto importado. Né? E o que dói, aí eu falo aqui a Daniela brasileira, tá? O que dói, a gente vê assim, como eu falei, tráfico de carbono de carvão, né? Tráfico, então você vê assim, a China está comprando da Rússia o petróleo a 1/3. E aí ela pega esse produto lá, que ou é de petróleo russo ou de carvão, e vem atacar os nossos produtos aqui. Vem via trader que não traz um emprego para o Brasil,
que não tem um assessor de qualidade ou de segurança aqui, que não tem uma infraestrutura, como a gente tem todos os associados da Bequim, que se der algum problema, imediatamente você manda uma equipe de controle para ver o que aconteceu com o vazamento. Não tem nada. Ou seja, esse produto chega de algum trader que está em algum lugar no mundo, despeja o produto dos nossos portos, não traz nada de emprego para cá, né? Hoje, a indústria química no Brasil, então, a gente está competindo com gás natural, que nos Estados Unidos custa, hoje, abaixo de $3 por milhão de BTU. Na Europa, mesmo em guerra, a fotografia de hoje que eu recebo do Grupo Solvay Mundial é $7,2 por milhão de BTU, e nós pagamos 14 aqui no Brasil, né? Ou seja, é o dobro da Europa, 3 vezes mais do que nos Estados Unidos. A China, hoje, o que ela está recebendo de LNG da Rússia, $2 por milhão de BTU. Né? Mas a gente tem que competir, e a gente compete seguindo todas as regras, todas as boas práticas, tentando trazer projetos, tentando trazer inovação, sustentabilidade, descarbonização. Só que o que entra aqui não tem nada disso. Né? Entra pura e simplesmente para o ataque. E o pior, muitas e muitas e muitas vezes, produto com altos valores de dumping. Né? Altos valores de dumping. Então, a gente vê com isso o que acontece. Né? Uma importação que, como vocês veem ali, sobe exponencialmente, os investimentos caindo, porque hoje eu tento brigar por cada euro que eu posso de CAPEX no Brasil, mas é difícil, porque eu estou competindo dentro do próprio Grupo Solvay, por exemplo, com investimentos nos Estados Unidos. A Solvay acabou de receber mais ou menos $700 milhões $70 milhões dos Estados Unidos para o começo de um projeto de baterias, tá? E que tem a pretensão de poder chegar até $700 milhões. Muito provavelmente, nos próximos 10 anos, vão ser $70 milhões por ano. Tá? A fundo perdido. Né, do programa americano. E ainda por cima ele é super competitivo, porque ele pega a matéria-prima a menos de $3 por milhão de BTU. E ainda por cima ele tem 25% de taxação contra o competidor chinês. Né? Poxa, como que eu vou competir com ele? Ele tem o governo estimulando a fundo perdido, ele tem uma proteção contra o produto chinês que está entrando lá, e ele tem uma matéria-prima super barata, um sistema de logística fantástico, um apoio total. Como que eu vou pedir dinheiro para o Grupo Solvay? Na Europa, a mesma coisa. A gente está vendo a taxação de fronteira. Eles estão se preparando. O Canadá, a mesma coisa. O Fernando acabou de comentar comigo, né, a questão do México. Acabou de lançar uma lista de LETEC com 200... Porque, está vendo? Se eu não me proteger, o que está virando com o Brasil? O outlet do mundo. O outlet da China chega lá no Brasil, vende a qualquer preço, né? Eu seguro os outros mercados e aqui a gente ataca. É isso que a gente quer para o Brasil? Né? A mãe das indústrias morrendo junto com outras indústrias, porque a hora que a gente for, vai junto, 2 milhões de emprego. Né? Então, é complicado. Né? E a gente vê aí, ainda agora, no último ano, então, por isso que assim, a gente fica muito feliz de ver o governo agindo, mas a gente precisa agir muito rápido, porque o ataque que a gente tem sofrido, principalmente depois do segundo semestre do ano passado, ele está sendo muito, muito forte. Né? Então, a gente precisa realmente de uma ação emergencial, eu diria. Né? Por favor, Ana. Aqui, algumas das empresas que a gente vê fechando. Né? Ana, se você puder até passar para o próximo, porque muitas delas elas têm o gás natural como matéria-prima, por isso que a gente fala de matéria-prima do gás natural. Já foram 2.900 produtos que foram encerrados nos últimos 30 anos, mas se a gente pega que foram 400 produtos que deixaram de ser produzidos no Brasil na última década. E, por exemplo, eu posso citar, nós fechamos 2 fábricas em Paulínia, principalmente por causa do preço de gás natural, uma de ácido salicílico, para quem não sabe, aspirina. Tá? Era o único produtor de aspirina da América do Sul, a gente fechou a fábrica. Não dá para competir com produto dumpeado, principalmente japonês. E bicarbonato de amônio para fazer biscoito. Né? A nossa parte da nossa amônia ela vem do projeto de abatimento, ela usava todo esse projeto de descarbonização que a gente tem. Não dá para competir, a gente fechou a fábrica. E a gente tem uma lista de fábricas, infelizmente, que corre o risco de fechar. Né? Quando a gente pega hoje, só para exemplificar o estado de São Paulo, e a gente levou esses dados para o governo, né? 18% da demanda de gás natural do estado de São Paulo está em 3 indústrias químicas. Tá? Boa parte do custo fixo da Comgás está sendo pago por essas 3 empresas só.
Se a gente fecha, sabe quem vai pagar essa conta? Porque a Comgás vai ter a conta deles para pagar. Quem está nessa sala, aqui incluindo eu, consumidor final. E vai gerar inflação. E vai gerar desemprego. Então, quando a gente fala assim, o aspecto social, poxa vida, para mim não tem nada mais social do que uma economia verde, do que emprego sendo gerado e do que produção para diluir custo fixo. Né? Acho que é isso que a gente precisa. E a gente vê os governos do mundo inteiro se preparando para isso. A gente vê os Estados Unidos fortemente, a Europa fortemente. A Índia criou um ministério só da indústria química para mostrar a fortaleza dessa indústria. Né? A China, o mercado dela lá protege, né? O mercado dela, então, ela vai lá, inclusive, ela dá 20% para quem exportar produto de caixa antecipado para você fazer a exportação. Né? A Alemanha, não preciso nem comentar, fortemente se preparando. O Japão dizendo, eu quero uma indústria química de volta, eu não vou mais importar produto, eu não vou passar pelo que eu passei na pandemia. Né? Então, uma série de programas, e a gente vê o Brasil, que na administração passada, remou ao contrário, fez 2 reduções de LETEC, né? O gás natural, que era para baixar, nunca baixou, aumentou profundamente. Né? E a gente vê que, numa agenda tarifária e de algumas coisas emergenciais, quer dizer, o programa REIQ que a indústria química tinha não foi regulamentado, foi retirado. Né? A gente teve as reduções de 10%, 2 vezes a LETEC, uma a gente está pedindo, inclusive, por favor, revejam, porque ela é importante para a nossa proteção. Né? E aí eu agradeço muito a secretária Tatiana e a Rafaela, que estiveram com a gente na Biquim para escutar nossas dores, porque isso é muito importante para a gente. Né? Ana, um estímulo às exportações, né? Principalmente o reintegra, porque a gente perde muito com a questão da carga tributária para exportar, muito, 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 e acho que vocês sabem que uma boa parte dos nossos créditos são glosados, a gente acaba perdendo, isso faz o impairment desses valores. Né? E a defesa comercial. Eu posso falar por causa própria, né? Na administração passada a gente teve um processo de dumping comprovado tecnicamente, que foi suspenso por interesse comercial, por interesse público, desculpa, quando não houve nenhum público interessado. Ninguém se manifestou contra o processo. E ele foi suspenso. E hoje, sabe o que acontece com esse produto? É um produto extremamente perigoso, está chegando em isotanque por vários pontos do país. Tá? Ninguém quer encontrar com 1 quilo de fenol, tá? Porque se você encontrar, você morre em 6 minutos. Pergunta se algum desses produtos que estão vindo agora para o Brasil em isotanque, se tem um representante comercial morando aqui no Brasil, ou se tem um telefone de urgência com um número brasileiro para atender alguém, se der problema com esse produto. Ninguém. Se der problema com esse produto, sabe o que vai acontecer? O Porto vai ligar para a Ródia, para falar, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer com fenol, vem aqui me ajudar. Porque a gente já fez isso. Né? Aí acontece aqueles casos que nem do Porto de Beirute, que é desgraça, e aí fala assim, nossa, ninguém viu. Não, a gente está alertando, a indústria química está alertando. Estão trazendo produto químico perigoso sem ter um representante técnico no Brasil, sem ter um número de segurança. Isso não é brincadeira, gente. Isso é a vida das pessoas. Né? Então, e o que a gente pede? Né? A gente pede justamente para que a gente tenha estímulo ao investimento, então eu fico super feliz que o BNDES até veja a inovação abrindo os olhos, né? A gente tem muita inovação, a gente tem capacidade, mas que a gente consiga competir com os nossos colegas americanos, europeus, na briga pelos dólares e euros que estão no mercado. Né? Uma questão de matéria-prima para a gente poder trabalhar, né? Mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. O Brasil já paga, a nossa conta de eletricidade paga a conta da energia verde. Então, a gente cobra das indústrias a conta da energia verde, através das contribuições, e aí a gente coloca essa mesma indústria para competir de novo com produto de base carvão. Ou seja, eu estou pagando internamente, a população como um todo está pagando por uma energia verde, e depois eu deixo a base carvão entrar no produto final. Então, isso tem que ser considerado. Né? E um fomento à regulamentação, a protocolos de cooperação regulatória. Então, isso é uma agenda que a gente vê estruturante para o Brasil poder crescer. Para resumir aqui, desculpa que eu falei demais, mas a gente vê uma evolução recente, né, da administração atual em várias iniciativas, né, como o Pedro comentou, para a gente avançar. A única coisa, a gente é que tem que avançar rápido, porque vocês viram que a gente já perdeu quase 3.000 produtos nos últimos 30 anos, quase 400 produtos na última década, e os últimos 9 meses têm sido cruéis, um ataque muito, muito forte,
principalmente pela desconjuntura da guerra da Ucrânia, essa fonte de matéria-prima extremamente barata, que a China e a Índia estão tendo acesso, e com outros países se protegendo. Então, o Brasil se tornou o alvo da vez. Manda para o Brasil porque lá não tem nada, ninguém protege, ninguém olha, lá fora estão protegendo, mas lá a porteira está aberta. É isso que a gente tem que reverter, que a gente pede a todos uma ação rápida, né? E eu agradeço que a gente possa estar sendo escutado. Obrigada, Antônio. Boa tarde a todos. Para lá, eu aponto? Tá bem. Não sei se eles já vão colocar a minha. Queria agradecer de novo o convite, é muito, muito legal sempre estar aqui com vocês, vários anos acompanhando como espectador, ou estando aqui na frente, sempre muito bom. E a conversa que a gente tem nos corredores é muito legal, gente. Então, agradeço demais, agradeço ao Bruno, ao Renê, a Carol do Comitê de Comércio Exterior, e acho que vocês foram muito felizes no tema. Assim. Esse título não é esse, tá, gente? Eu vou até passar rápido, porque eu aproveitei a apresentação de outro, aí só mudei o corpo. Essas coisas de pressa. Mas é um tema muito feliz, né? Porque assim, eu acho que talvez, eu não tenho muito das respostas aqui, mas eu acho que é um momento bastante paradigmático, quando a gente olha os países mais desenvolvidos, o que eles estão fazendo. Não quero antecipar um pouco da tese aqui, né? Mas queria começar um pouquinho com esses dados aqui. Se a gente pegar lá no início, pouco depois, quando a China entrou na OMC, ela tinha 7% das exportações de manufatura mundial, ela foi para 22%, nesse período todo, digamos assim, pós-OMC. Se você olha o Japão, ali na Ásia, diminuiu pela metade, a Índia aumentou um ponto percentual, embora não seja ali das mais relevantes, isso tudo é bens, né, gente? E os Estados Unidos teve uma queda também bem acentuada e voltou um pouquinho recentemente a participar mais das exportações mundiais de manufatura. E Coreia do Sul teve seu crescimento, para o tamanho do país, é um percentual de participação bastante elevado. E aí a gente olha o Brasil, e se a gente pegar esse dado de décadas atrás, anos 80, 90, ele era ainda maior, mas ele foi decrescendo, decrescendo. Hoje a gente 0,5% das exportações mundiais de manufaturas, e esse é um dado importante porque na manufatura mundial, onde você exporta, é realmente o seu grande teste de competitividade. Mais até do que o valor agregado que você representa no mundo, que pode ser por outras ineficiências internas ou falta de uma abertura, esse é o dado que realmente importa se você tem consistência, né? E aí, né, vários pontos que a gente pode trazer. Será que a indústria brasileira não foi devidamente estimulada? Será que é o ambiente, etc.? Mas se a gente tomar, por exemplo, lá, né? Acho que ele só funciona com o Oceano. Se a gente pegar o Brasil nas exportações mundiais de agricultura ou de mineração e combustíveis, a história é completamente outra, né? Então, não tem, né, não é a questão de rivalidade setorial de um contra o outro, mas aqui onde você tem políticas que deram certo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o financiamento da agricultura, é algo extremamente abrangente, muito bem testado, muito bem desenhado, inclusive para a agricultura sustentável, se a gente pegar o plano ABC, que tem ali parte do plano Safra, né? E um dado importantíssimo, os únicos 3 setores que o Brasil, de grandes setores, tem o mesmo nível de pesquisa e desenvolvimento que é o CDE, é agricultura, aeronaves e mineração. São os únicos 3. O resto a gente está todo abaixo. Então tem uma correlação muito grande dessa participação, né? Então, aí a gente tem uma diferença grande. Aí, entrando no tema de política industrial, é só para trazer alguns pontos que não é novidade para ninguém, mas ajuda a gente a pensar um pouco, né? Pegar o Roderick, que sempre, né, estuda o tema, ele sempre fala em transformação estrutural da economia. Então, transformação estrutural é sair daquele número pequeno para um número que a indústria seja mais relevante, né? Outra coisa, a UNCTAD, né, em 2016, num trabalho muito bom que eles fizeram, eles falam de políticas de grande amplitude. Então, estamos falando de políticas que realmente não sejam só né, conjunturais ou que ajudem de forma específica, mas sim de grande amplitude.
O legal também da UNCTAD é que ela traz essa distinção, né? Que as políticas são anteriores e aquelas que são contemporâneas. Eu vou passar um pouquinho no outro. E também fala, pode voltar só rapidinho, também fala do que é horizontal e do que é vertical, né? Ou setorial, digamos assim, e é algo que a gente também tem que olhar, né? Horizontal a gente já sabe bastante, né? Infraestrutura, logística, a parte de tributária, no caso brasileiro, a gente já tem muito do diagnóstico pronto, e nos verticais se encaixariam, digamos, incentivo fiscal, tarifa, financiamentos e garantias direcionados, né, àquele setor, àquela atividade, ou políticas de conteúdo nacional, por exemplo. O próximo quadro, ele traz a visão, o próximo slide, ele traz a visão da UNCTAD desses momentos da política industrial, né? Eles colocam ali na década de 70, 80 e 90, e como ela vai se tornando a política industrial moderna dos anos 2000. Né? Então, se a gente pega 70, 80, o que se falava muito era de proteção, se falava em desenvolver mercado, desenvolver setor, se diversificar. Depois dos 80 e 90, a coisa mudou um pouquinho. Né? Se falava muito em estabilização das economias, em você ter pouca intervenção governamental na economia, né? Estar mais aberto aos investimentos diretos, né? Muito na esteira das movimentos ali de reforma das economias, etc. E esse outro quadro para a direita de políticas modernas, ele é de 2016, o paper, né? Então, seja, foi feito basicamente com os dados de 2015, e a UNCTAD já tinha encontrado 90 países com política industrial ativa. E elas têm muito de questões horizontais, tem muito de especialização ou até política por missões, etc. Né? Então havia essa separação. E aí, puder passar aí, por favor. E a pergunta que eu acho que fica agora é o seguinte, será que a gente voltou às políticas, né, que eram dos anos 70? Porque o que eu vejo da política dos Estados Unidos, ou mesmo da Europa, ou mesmo da China, ela não é essa política ou de estabilização, ou de instrumentos mais horizontais. Eles são políticas verticais na veia e bastante poderosas. Né? Então, tem um retorno das políticas antigas, o quanto elas vão ser eficientes ou não é uma resposta que a gente não tem. Tem uma inspiração asiática muito clara nos instrumentos que os Estados Unidos estão utilizando, que a União Europeia está utilizando. Só a gente pegar alguns dados ali, só você colocar no Google algumas coisas do Inflation Reduction Act, você já fica de boca aberta. Né? Você tem 700 bilhões o programa de dólares, crédito público para investimento bastante abundante, você tem créditos fiscais adicionais para projetos que têm maior conteúdo doméstico, ou seja, conteúdo nacional, algo que, né, a gente fala com muito cuidado sempre aqui, né, nos nossos programas. No caso das baterias, né, o Inflation Reduction Act passa por vários setores de energia, mas passa até por setor de saúde. Né? Você tem incentivos desde que no mínimo 50% seja produzido nos Estados Unidos, e há incentivos, aí eu acho que a parte mais fraca da política dos Estados Unidos, com certeza, e a contraditória e fraca, né? Que tem incentivos que se estendem para países aliados. Eu digo contraditório porque são valores muito altos que estão se colocando para a reindustrialização interna, comparado àquilo que digamos, para fazer o friendshoring. Né? É muito mais o reshoring do que o friendshoring, digamos assim. E na Europa também você tem 48 bilhões no CHIPS Act, você tem uma meta de dobrar o market share em semicondutores, por exemplo, em 20% até 2030, ou seja, você está fazendo uma política industrial com uma meta muito clara de sua participação mundial, ou seja, não é uma questão econômica, é uma questão, e ali eu deixei de vermelho, uma motivação claramente geopolítica. E o plano da China de chips, que é um plano lá de 2015, ou seja, um mundo um pouquinho diferente de agora, ela já previa uma autonomia de 70% de chips até 25%. Ou seja, a política que se vê nos Estados Unidos ou na Europa, ela tem muito a cara de uma política que se viu na China nesses tempos mais recentes, e tem muita motivação geopolítica, tem questões de emprego, empregos de qualidade, etc., mas eu acho que
não é mais o momento, talvez, que a UNCTAD descreveu, uns anos atrás, de que, olha, essas são políticas novas, você, né, investe em digitalização, você cuida das políticas mais horizontais e cresce, sua indústria vai bem. É uma outra coisa que a gente está falando agora, o que pega um pouco da fala do Pedro, né, que assim, piora a situação para o Brasil, nesse sentido, né, porque você tem um bolso menor e você tem, né, assim, digamos, um caminho a percorrer maior que outros. Mas tem saídas, né, algumas coisas. Só para mostrar dos Estados Unidos o CHIPS Act aqui também, para mostrar como a agenda geopolítica, né. Na esquerda, todos os, digamos, os fundos, né, governamentais, para onde eles vão, então vai para a cadeia toda, né, de semicondutores. O resultado tem sido o anúncio de mais de 200 bilhões de projetos nos Estados Unidos, fábrica, tá? Fábrica nova, ou seja, um país que era praticamente fabless, né, que era o nome que eles usavam para chips, tem 33 novos projetos, 37 novas fábricas em construção. E do lado direito, essa é a participação da China nos investimentos estrangeiros em semicondutores, que caiu de quase, né, um terço, né, de tudo que o mundo fazia de investimento estrangeiro, caiu para 7%. Ou seja, é claramente uma agenda geopolítica, eles estão conseguindo levar esses investimentos para outros países, provavelmente mais Estados Unidos e Europa, e outros países pegando um pouco a rebarba, né? Teve lá 300 milhões na Costa Rica para refazer, porque isso aqui vai demandar muita importação dos Estados Unidos, né? Quando você está construindo esse tanto de fábrica, você precisa testar chips, você precisa encapsular, tudo isso vai gerar importação dos Estados Unidos. Aí eu acho que a gente tem alguma... pegando o caso do semicondutor, um dos mais difíceis, mas eu acho que a gente tem algum caminho, né? Passando aí. Aqui só para mostrar um pouco dos instrumentos sendo utilizados, é muito legal que tenha o Trade Finance, é um dos primeiros ali dos países mais desenvolvidos, que mais usam de política industrial, né, grandes créditos, mas é só para mostrar o que está na ponta, se puder passar, por favor. E falar um pouquinho mais por ser Câmara Americana, né, falar um pouquinho mais desse caráter geopolítico da política industrial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde janeiro deste ano, ele percorreu o mundo ali, ou a secretária de Comércio, ou a USTR, ou ambas, e fazendo arranjos, em alguns casos o próprio presidente Biden, fazendo arranjos com os países, México, Canadá, Japão, Austrália, cada um deles em setores específicos, né? Mas geralmente semicondutores, baterias, energia, né, hidrogênio, o caso da Coreia do Sul com outro nome, ali também robótica, mas claramente para criar diálogos entre esses países para que um supra o outro, né, naquele molde que os Estados Unidos chamam de países mais aliados, né? A gente não está nesse rol de países, eu posso dizer até pelas delegações que a gente recebe muito na Anshan, governamentais e privadas, eu não vejo a indústria na mira dos Estados Unidos, a indústria brasileira. Eu vejo, sim, o setor de energia como um todo, que uma parte também é indústria, né, biocombustível, etc. Nesses mais, assim, né, baterias ou semicondutores, eu não vejo eles no radar dos Estados Unidos. Eu acho que é parte do papel do Brasil colocar isso no radar dos Estados Unidos. O próximo slide é uma tabelinha que eu peguei na verdade é uma introdução, né, da tabelinha que vem a seguir, que é uma Executive Order dos Estados Unidos que diz onde é que eu quero ser mais autônomo. Ela é de 2021 e 2022 o ITA regulou, entre aspas, ela e levantou 2.400 produtos em que eles querem ser mais autônomos. E está na outra tabelinha, desses 2.400 produtos, pulando aí, gente, a gente, enfim, são vários desses setores aqui. Claro que tem uma parte aqui em petróleo que a gente tem que excluir, porque isso daqui tem outra lógica, né? Embora eles também queiram depender menos de petróleo russo, por exemplo, né? Mas onde o Brasil tem mais oportunidades são em 200 produtos que ele já exporta para o mundo, mas passa, sobretudo, por exemplo, por produtos que são menos beneficiados, né? Está ali os minerais críticos como o primeiro. Depois você entra com produtos interessantes ali de redes elétricas, né, equipamentos que são grandes,
de energia hídrica, enfim, tem vários aparelhos e máquinas ali, tem equipamentos médicos, mas são poucos, né? Se você comparar de tudo que os Estados Unidos está tentando ou produzir interno ou não comprar de alguns países do mundo, o Brasil tem alguma oportunidade, talvez por aí a gente possa caminhar. Para finalizar, gente, no último slide, eu acho que o que fazer está meio... Né, a gente tem que ir juntando essas peças aí. Não se a gente ficar só na política horizontal, eu acho que a gente vai melhorar o nosso ambiente de negócio, sem dúvida alguma. É importante que se faça, né? Nosso gap, por exemplo, em mão de obra qualificada é enorme, nosso problema nosso problema tributário é muito grande, sobretudo na indústria, né? A questão das contas públicas é sempre, né, assim, um porém que não dá para se avançar. Então, é claro que no horizontal a gente tem que fazer algo, mas também precisa no setorial alguns estímulos. E aí entra um pouco, talvez, do mencionado aqui, ou das missões, ou dos setores que a gente tem aqui, que tem em mente, né? Para mim, claramente, energias renováveis é algo que o Brasil está vivendo uma revolução e pode viver uma revolução para ser mais competitivo na base, né? Energia eólica, hidrogênio verde, inclusive, que, né, sendo transportado por etanol, os combustíveis de aviação sustentáveis, que são também etanol. Essa semana a gente teve a primeira empresa do mundo certificada para produzir etanol, que é a Raízen, para participar, né, desse mercado dos combustíveis de aviação sustentável, que vai crescer 100 vezes nos próximos anos. Eu acho que aqui está um pouco da nossa grande oportunidade. Mas tem outros que a gente tem que olhar, né? Eletrificação, né? O Brasil tem uma frota de veículos elétricos muito inferior ao tamanho da sua frota, né, na média mundial. A gente tem metade de essas infraestruturas para carregamento de carro do que tem outros, a média dos países em geral. É claro que o etanol ainda vai ter um protagonismo, e vai ter um protagonismo na agenda do hidrogênio, do combustível de aviação, mas a parte da eletrificação é uma realidade e que a gente vai ter que seguir de alguma forma, né? Então, se a gente quer uma indústria automotiva forte, nós vamos ter que trabalhar por veículos elétricos também. Complexo da saúde também, para não ficar me estendendo aqui, e o crédito, alguns créditos direcionados também. E na parte internacional, eu acho que, assim, talvez, não quero diminuir, né, digamos, o impacto que a política comercial pode ter, né? Mas, assim, eu acho que, assim, a aproximação com os Estados Unidos é fundamental, é lá que a gente manda boa parte dos nossos produtos industriais, é lá onde a demanda está crescendo na indústria, onde os projetos estão acontecendo também. Então, com certeza, a gente tem algum espaço a ganhar naqueles setores que estavam ali. Também acho que tem que ter uma estratégia vinculada com abertura, e o acordo Mercosul-União Europeia é um desses que dá bastante previsibilidade na abertura, dá tempo, dá instrumentos equilibrados. Eu participei de dentro, muitas vezes, dessas negociações, então sei que, assim, não é uma coisa que você assina e amanhã as coisas estão acontecendo. Ao contrário, né? A abertura do mercado europeu é mais rápido que o do Mercosul, embora essas novas barreiras ambientais aí compliquem o jogo bastante. E o financiamento e garantia de exportações, que eu acho que assim, incompreensível desmontar sistemas como esse, que eram tão bem montados no Brasil, que a Marcela está tendo aí um dor de cabeça para remontar. Ele aparece como o número 2 do principal instrumento de estímulo à indústria dos grandes economias ali. Mas era isso, não era para responder nada, era só para trazer algumas coisinhas aí. Obrigado, Ana, obrigado de novo. Muito obrigada, Fabrício. Foi ótimo. Bom, acho que a gente tem aqui ainda uns 10 minutinhos para abrir para perguntas. Eu vou abrir para o público, mas antes eu queria fazer uma provocaçãozinha. Não chega a ser uma pergunta. Na sua fala, Pedro, você falou da neoindustrialização de um novo mundo, né, que inclui aí biodiversidade, tecnologia, inovação. E aí, na fala do Fabrício, também a gente viu aqui, né, o que fazer. Aí ele botou no horizontal, setorial, investimentos. Nesses investimentos setoriais, a gente viu muito de um investimento para o futuro, né, olhando para frente. E aí eu volto para a fala da Daniela,
que compor essa política, que é um novo mundo, que tem que incorporar tudo isso, ela leva tempo, né? Ela precisa conversar com vários setores. E existe, hoje, uma urgência por determinados setores, principalmente no que diz respeito ao que eles vivem hoje. E aí, como é que a gente faz? A gente aguarda essa política? Que tipo de assistência, no melhor sentido da palavra, né, e dentro dessa visão da política industrial, esses setores podem ter, né? Então, deixei essa buchinha aí com você. E aí, só um comentário da sua apresentação, Fabrício, que eu achei muito interessante, né? Você apresentou ali o CHIPS Act da União Europeia, né, e que eles pretendem dobrar o market share em 20% até 2030, e tem aí uma pitada de hipocrisia, né, que é a União Europeia que foi lá na OMC questionar a lei de informática do Brasil, PADIS. Então, é assim, muito curioso como é que esse mundo funciona. Bom, passando aqui. Bom, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas assim, eu vejo que há um paralelo desse aspecto que você mencionou, também com o mercado de trabalho, né? Porque se você olha o que acontece hoje, né, com a perda de empregos, né, como é que você lida com informalidade, extinção, né, de diversos empregos? Como é que você lida, então, com setores que precisam entrar nessa nova agenda, né? Eu acho que, no fundo, a gente precisa de regras de transição, né? O caso da Petrobras. Assim, se não houver uma agenda robusta nos próximos anos de migração, de busca por novas oportunidades e vocações, a empresa vai ter um problema muito claro, né? O pré-sal está acabando. O único lugar que existe para tirar petróleo no Brasil é na margem equatorial do Amazonas. Não se sabe se isso vai ser aprovado ou não. Então, quer dizer, a empresa vai acabar? Daqui 20 anos acabou a Petrobras, então? Então, assim, eu acho que são dilemas existenciais mesmo, né, o que a gente está enfrentando, né, de ruptura, de disruptura, na verdade, de diversos setores, né? Acho que isso aparece na indústria química, com muita força, acho que isso aparece na indústria automotiva, com muita força. Nós fizemos esse programa automotivo que eu acho que recebeu algumas críticas justas, outras injustas, né? Para poder incentivar o setor automotivo agora no começo do ano. Foi um programa pequeno, relativamente pequeno, quero dizer, e que não é o core, vamos dizer assim, da política industrial, definitivamente, mas que foi recortado, foi desenhado muito nesse espírito de apontar para o setor, olha, mude ou morra, né? Nós tínhamos uma produção industrial no Brasil. Me disseram, eu não sou expert no assunto, mas me disseram que era uma coisa única no mundo, né, de carro 1.0. Né? Nenhum lugar do planeta produz esse tipo de modelo, né, e muito caro, inclusive. Né? Então, por N razões, por N políticas que foram adotadas no passado, foi assim que o mercado se organizou. Acho que se organizou mal, acho que há inclusive uma meia-culpa de muita gente que participou dessas políticas. E qual que é a missão hoje, né? Acho que os próprios setores têm que participar desse processo, não é algo que dê para vir top-down do governo, mas a gente tem feito um pouco esse esforço de sinalizar, né, de indicar para onde os ventos sopram. Né? Nos carros, especificamente, a gente estabeleceu 3 critérios, né? Densidade tecnológica, preço e eficiência energética. Né? Agora surge uma nova dúvida. O Brasil vai apostar em carros elétricos ou em carros híbridos? Né? Muita gente pergunta isso. Quais são as vantagens comparativas do Brasil? Né? Muita gente está dizendo que faz muito mais sentido ter carros híbridos no Brasil, né? Pela força, né, da indústria de etanol, pela expertise já instalada das nossas indústrias. Então, eu vejo assim uma transformação muito grande nos próximos anos, no sentido de teremos
novas empresas, novos negócios. Certamente, muitos negócios deixarão de existir, e, com isso, muitos empregos deixarão de existir. Agora, o nosso trabalho, eu acho que usando uma metáfora com o pessoal da política de educação, né, você prepara hoje o aluno, né, se você estiver se antecipando a cenários futuros, para as habilidades socioemocionais que se fala, né? Você tem que preparar o seu negócio, a sua empresa, para essa adaptabilidade, eu acho, né? Porque senão vai ser muito difícil competir e vai ser muito difícil sobreviver, né? Eu vejo um pouco por esse ângulo. Eu queria pegar seu comentário da OMC, porque ele é primoroso, né? Assim, a gente não escuto falar muito pouco, né? Nesse momento aí dessas grandes políticas acontecendo. Escuta-se falar muito pouco da organização. As regras são flagrantemente contra os primeiros ali do GATT, né? Mas está uma certa, né? Como é que fala? Um pacto ali entre todos de que enfim, é um momento de aplicação disso, né? E justamente o setor automotivo, né? Que assim, que o PADIS foi pego no caso da União Europeia, Brasil, mas a questão principal era o inovar alto, né? Desde sempre. E hoje o automóvel, né, se transformou em um automóvel cheio de semicondutor, com bateria elétrica, que exatamente os dois setores com toda a política industrial montada nesses grandes países, né? Então é bem interessante assim como isso pega aí no coração das regras internacionais, mas está tudo bem, né? Não tá se fazendo grande caso em relação a isso. Mas enfim, pegando o lado bom aí até para falar de setor automotivo, né, essa dicotomia, acho que ela nem existe tanto, né, porque acho que o etanol tem tantas possibilidades, né, no hidrogênio, no combustível de aviação, e só ressaltar uma coisa positiva, né, que eu ouvi até de alguém do governo, né, como é que foi bom o Brasil ter insistido numa política do etanol, né, porque a gente desenvolveu muito interno, agora ele está é o etanol mais sustentável do mundo, está na fronteira ali para vários setores de energia. Então, como é bom você ter políticas consistentes ao longo do tempo que fazem com que o setor se desenvolva, né? Pedro, que fim levou o Plano Nacional do Gás? Foi buraco? O seu problema de importação totalmente descontrolada. O problema agora glorioso deixar grandes plataformas chinesas deixarem entrar no Brasil produto totalmente descontrolado. Atenção, esses produtos não têm controle nenhum de barreira técnica e SPS TBT. Vocês podem impedir isso daí correndo, é só provar que o produto está fora de regras básicas do Brasil. Sua área, então, do que você está falando, é básica. Como é que você tem toda a qualificação para impedir esse tipo de importação, porque está sendo feito totalmente descontrolado. E aí, para o nosso glorioso amigo Eiseni, se você tivesse vindo hoje de manhã, você teria escutado o porquê disso tudo que você falou. Só tem uma explicação. Se você não foi no CIEL, na conferência do CIEL, artigo 21. Por guerra, você pode fazer tudo. Então, você não adianta se reclamar que você não está seguindo. Esquece as regras básicas de OMC, porque no contexto de artigo 21, tudo é permitido. É isso aí. Emissão de gases, né, e essa falta de competitividade, né, com o gás. E outro dia a gente teve uma reunião exatamente sobre isso, né, falando dos preços absurdos, né, que são praticados no Brasil. A gente estava especificamente o pessoal da cerâmica, né, que é muito afetado, é muito gás intensivo. E, claro, né, quando você começa uma reunião com a Petrobras, com o Ministério de Minas e Energia, a Marcela sabe bem aquela briga, né, porque, no fundo, nós estamos falando de poder de monopólio,
nós estamos falando de um business que não é atraente, né, perto da exploração do óleo. Então, como lidar com isso, né? Há uma discussão, há um esforço muito grande, há um grupo de trabalho focado em gás para a indústria. O MIDIC está participando, junto com o MME, Petrobras e outras empresas. Agora, eu acho que a gente tem que começar a ter algumas discussões para valer, e de boa fé, né? Por exemplo, essa discussão do gás onshore, né, que a gente não tem no Brasil, né, que fala, não, vai acabar o mundo porque é o gás de xisto, é uma coisa terrível para o meio ambiente e tal. Eu não sou engenheiro, aqui longe de mim, né, eu não entendo nada disso, mas o ponto é, a gente tira esse troço preto, fedorento, a 500 quilômetros da costa, e não acontece nada, é seguro, melhor tecnologia do mundo. Por que a gente não pode tirar onshore, né? Acho que tem que vencer o argumento. Ah, não, por causa disso, por causa daquilo. Eu não sei. Sei que assim há uma prevenção para a exploração de gás onshore que eu acho muito ruim, né? O Paraná, por exemplo, região lá de Cascavel, está sentado numa jazida de gás. O governador Ratinho liga dia sim, dia não, doido para tirar gás debaixo da terra. E você tem, em outras regiões, o Nordeste, acho que é o caso mais emblemático, um gás em pequenos poços, né? Esse não é pelo método do fracking, né? Seria pelo método tradicional, que também poderia ajudar um pouco. E por A mais B, tem estudos que mostram isso, quando você tem mais de um ator explorando o gás, o preço cai. Lá no Nordeste, o preço do gás é o menor no Brasil, né? Você pega as regiões, é o menor no Brasil. Por quê? Porque tem outros atores explorando. Então, eu concordo 100% no sentido de que, se não houver competição, se não houver novos entrantes aí no mercado, nós não vamos para lugar nenhum. Se não houver uma agenda de estratégias, né, que possam ser adotadas, nós não vamos para lugar nenhum. Essa discussão de Vaca Muerta lá na Argentina é gás de xisto, né? Então a gente não vai explorar gás de xisto no Brasil, mas a gente vai financiar a Vaca Muerta, sim. Qual que é a lógica disso, né? Então eu acho que assim então, toda a minha simpatia, né, de quem tem acompanhado um pouco e se interessado, né, o tema é fascinante, e eu acho que é um tema que precisa realmente ser enfrentado num debate público, né? Acho que tem muitas prevenções, muitas ideias arraigadas e indevidamente arraigadas, né? E eu espero que esse grupo, é um grupo que a secretária Andréa participa, o secretário Wallace, né, e o MME participam. A gente espera que, dentro dessa discussão sobre combustível do futuro, né, que é uma discussão mais ampla, com SAF, diesel verde, biodiesel, hidrogênio verde, está sendo discutido também, que o gás esteja incluído. E, aliás, acho que até outras rotas, né, acho que a gente também tende a olhar assim com certa ressalva a energia nuclear, mas há hoje tecnologia para construção de pequenas usinas nucleares, que eu acho que faz sentido, né? A gente vê alguns estudos mostrando a França está apostando muito nisso, a Alemanha enfrentou esse problema gravíssimo, né, de descomissionamento das suas... Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter um debate bem qualificado nessas outras rotas, né, e tentar baratear esse gás, porque é um gargalo que aparece em 3 de 5 reuniões que a gente participa. Secretário, eu acho que o ponto é a competição, né, secretário? Então, o ponto que a gente tem conversado muito com o governo é o seguinte: a Petrobras tinha um termo de ajuste de conduta com o CAD que ela só renegocia a dia, né? Então, por exemplo, você vai pedir um duto de acesso de transporte de gás, é intermitente. Então, ele te dá assim, olha, você pode entrar com o gás das 10h25 ao 12h37, depois você pode entrar com o gás... Eu estou disponibilizando 20%, viu, CAD? Mas é assim, tá? Das 10h25 às 10h37, depois das 9 da noite às 2 da manhã, depois você vem e vem... Sabe que indústria que opera desse jeito? Nenhuma. Então, assim, eu estou enganando a quem? Será que ninguém consegue verificar que não dá para ter acesso a duto intermitente e que isso estão sendo manobras para não dar acesso
a competição no setor de gás? E outra coisa que a gente tem falado com a Petrobras, inclusive com, né, com o presidente, vocês estão matando a galinha, porque daqui a pouco não vai ter mais indústria para vender gás, e é o que eu falei. Aí o preço para o consumidor final vai disparar, porque os custos fixos vão disparar. E aí, como que vai ser? Né? A gente já perdeu aqui, hoje a indústria química está operando 63% da capacidade. Né? Então, a gente vê, o plano safra, por exemplo, é maravilhoso. Por que não algo parecido para a indústria? Né? Tem que ser política de longo prazo. E a Petrobras pensa assim, não, eu estou focando, né, nesse momento eu tenho que extrair o máximo do valor do gás para o meu acionista. Mas você está explicando para o seu acionista que você está matando o cliente? E que você não está cumprindo, fala tanto de compliance, que você não está cumprindo o direito, que você está toda hora renegociando com o CAD, ou que você não está cumprindo o que foi acordado? Eu concordo. Eu acho que há uma... Nós conversamos recentemente isso, né? Acho que há uma agenda regulatória que envolve ANP, CNPE e CAD, né? Acho que há uma agenda de investimentos, né? E uma agenda de abertura de mercado, né? Acho que são coisas que se complementam, né? Não tem uma bala de prata, né, para o setor. E quando eu falo regulatória, no sentido de ANP, de fato, dá as cartas, porque não vai acontecer de ofício, né? Há regras, né, societárias, há objetivos estratégicos da empresa, né? É uma empresa, vai buscar o seu desempenho, né? Enfim, então isso não vai acontecer por inércia, né? É uma ilusão, né? E um aspecto pontual que se fala muito é a própria reinjeção do gás, né? O percentual brasileiro muito alto quando comparado a todo mundo, né? É algo como 50% de reinjeção de gás, justamente para varrer, né, o óleo, né, dos sedimentos, né, e aumentar a extração. Então, assim, é claro que há aspectos muito técnicos, né, mas se for para nós pensarmos a estratégia de país, né, se a Petrobras fosse uma empresa privada, talvez a gente não tivesse tendo esse tipo de discussão, né, mas no momento que ela tem uma participação que não é trivial do Estado brasileiro, né, ela precisa também cumprir uma missão pública, né, ela precisa participar desse processo, né. Então, eu concordo. Acho que temos diversos atores aí que precisam participar desse processo. Bom, infelizmente eu vou ter que fechar esse painel. Queria agradecer muito os palestrantes, também ao público. Muito obrigada.